Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 14. Versículo 23 em diante. Depois você vai e marca lá em Hebreus. Depois você dá uma marcadinha lá em 1 João. Amém? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Hebreus, capítulo 13. 1 João, capítulo 5. Vou ler, amém, irmãos? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, irmãos? Por favor, lá em Hebreus capítulo 3, do 7 ao 19. Hebreus 3, do 7 ao 19 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Diga, viram por 40 anos as obras de Deus. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Diga assim: o coração é o nosso maior problema. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvindo, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Repita comigo: por causa da incredulidade na palavra. Muitos não entraram e muitos não entrarão. 1 João capítulo 5, versículo 7. 1 João capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu. Digam: as testemunhas do céu. As testemunhas do céu. O Pai, a palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Irmãos, eu ainda peço que você vá lá em Êxodo capítulo 4, para nós entendermos o que o Espírito Santo diz à igreja de hoje.
Para nós entendermos o que o Espírito Santo fala com a congregação, com a Israel de Deus hoje, nós precisamos entender que Deus falou a mesma coisa com a Israel de 3.800 anos atrás. Diga assim: Deus não muda. Deus não muda. Quem muda são os crentes. Quem muda são os crentes. Aleluia. Então vamos entender o que aconteceu. Êxodo 4, do 14 ao 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Diga assim: Moisés foi feito por Deus, Deus para Israel. Está escrito na Bíblia, irmão. Amém? Êxodo 24. Êxodo 24, 12, 13 e 18 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantando-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 15. E virou-se Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Digam: eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos. Diga: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam. Eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe-se um furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém no dia da minha visitação, diga, no dia da visitação de Deus,
O Senhor Deus visitará o pecado do povo. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Amém? Você pode colocar a sua Bíblia no assento em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi lida nesta congregação mais uma vez. E eu faço das palavras do profeta as minhas palavras, o qual ele diz que uma vez que a Tua palavra é lida, ela provoca os efeitos para o qual ela foi lançada. E eu creio que as palavras aqui lidas, Senhor, a palavra do Senhor lançada aqui neste lugar sobre as nossas vidas, ela já provocou os efeitos para o qual é necessário que ela provoque. E há um grande rebuliço espiritual, uma grande guerra que olhos carnais não podem ver, mas os olhos do Espírito podem enxergar. A grande batalha que os teus santos anjos derramanagai, irebestere que andarabadagacheia, ramadecura badagacheia. Trava neste lugar, trava por todo aquele que se arrepende, que olha para si e reconhece o pecado cometido. Senhor, faça de João o Batista as minhas palavras, que o Senhor cresça e eu diminua neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Amém. Podemos assentar. Amada igreja, eu sempre costumo intitular as mensagens um mistério que Deus me deu. E hoje eu gostaria de dar 2 títulos a essa mensagem. O primeiro título, eu quero que você guarde bem e repita comigo. Diga assim: o bezerro dos desejos. O bezerro dos desejos. Com força, o bezerro dos desejos. O segundo título seria a natureza mais elevada do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conhecer a natureza mais elevada do Senhor Jesus no final dessa palavra, no final dessa ministração. Mas eu digo para você, eu digo para os irmãos, para os obreiros, pastores, presbíteros, missionários, que a natureza mais elevada de Jesus Cristo é a que tem sido mais rejeitada, a começar pelo altar. Mas para que nós tenhamos um entendimento perfeito daquilo que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite, eu preciso viajar com os irmãos há 3.800 anos atrás e encontrar um homem chamado Moisés, o qual Deus escolheu, e Deus tem os seus critérios para escolher cada homem e cada mulher. Deus escolhe esse homem e faz desse homem Deus na terra. Nós acabamos de ler. Deus fala: Moisés, tu serás para o povo Deus, e Arão será para o povo boca de Deus. Talvez na tradução da sua Bíblia está escrito assim. Então eu vejo esse homem que, na força de Deus, um homem que foi comissionado como Deus na terra. Quando nós estudamos, Moisés é mostrado pela teologia como Jesus do Velho Testamento. Aleluia. Então nós conhecemos essa espécie de Jesus, essa cristofania, quando nós estudamos. Mas eu não quero entrar na teologia. Eu só quero dizer para você como a teologia explica isso. Porque eu creio na joelhologia. Glória a Deus. Você fez teologia? Eu fiz, pastor. Mas eu creio na joelhologia. Aleluia. Hoje eu prego 90% o que o joelho fala e 10% o que eu estudei. Aleluia. O que você acha de estudar? Estude, para você não falar besteira. Amém? Amém. Então, quando eu olho para Moisés e a Bíblia vem relatando o chamado deste homem de Deus, um homem que foi colocado como Deus sobre Israel.
Um homem que tinha sinais extraordinários. Um homem que na autoridade que Deus deu para ele, disse para o mar se abrir, o mar se abriu. Um homem que as 10 pragas que vieram contra o Egito foram profetizadas e ditas por ele. E Arão repetiu as pragas para Faraó. Então Israel teve, diga assim, Israel viu muitos feitos de Deus. Ouviu muitas revelações. E ainda assim desejou o bezerro. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é o que nós vivemos na igreja de hoje ainda. Quando nós chegamos, nós temos os Moisés de Deus, que são colocados na nossa vida, com grande autoridade, com grande poder, com grande ousadia. E nós podemos ver claramente Deus na vida desses homens e dessas mulheres. Nós podemos ver sinais miraculosos, milagres, revelações extraordinárias, feitos extraordinários, não porque eles tenham algum poder, mas porque o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra move homens e mulheres. Porque quando nós chegamos na igreja, irmãos, nós chegamos como o povo de Israel, com a cabeça de escravo. A nossa cabeça está lá no mundo. A nossa cabeça está lá no pomar. A nossa cabeça está no desejo de ter as coisas, no desejo de ter uma profissão, no desejo de ter um marido, de ter uma esposa, de ter filhos. Ah, pastor, isso é ruim. Não, isso é ruim quando toma o lugar de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas eu não posso colocar as coisas no lugar de Deus. Eu posso desejar uma faculdade, uma formação. Eu posso desejar ser o homem mais rico do planeta. Mas desde que isso não tome a primazia, o primeiro lugar do Santo dos Santos, do Senhor dos Senhores. Porque esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. Tudo aquilo, me dá um que não desmonta. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Diga assim, tudo aquilo que toma o lugar de Deus se tornou o bezerro dos desejos. Quem está começando a entender o que o Espírito Santo está falando? Então, quando nós chegamos na igreja, nós temos os Moisés de Deus, como este povo teve Moisés, e viu maravilhas através de Moisés, e viram muitas coisas, sinais maravilhosos. Mas a Bíblia diz que depois de certo tempo, Deus, se eu não estiver enganado lá em Êxodo 32 ou 31, Deus fala então para Moisés: Moisés, suba com os anciãos até o Monte Sinai. Mas antes um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho. Antes um pouco, Deus começa a falar de Moisés no tabernáculo. E eu quero explicar para você por que Deus mandou fazer um tabernáculo. Deus manda e instrui Moisés para fazer um tabernáculo pelo seguinte, está lá no livro de Crônicas, quando Salomão construiu o templo para o Senhor. Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo e diz: Moisés, agora vocês têm um lugar onde vocês vão me chamar, e de vez em quando eu vou descer para ouvir. Quase ninguém na igreja entendeu. Moisés, eu vou te dar a maneira de você construir o tabernáculo, como que tem que ser, como que vocês têm que fazer. E vocês seguindo a minha instrução, de vez em quando eu vou descer e vou falar com vocês neste lugar. E vocês não vão precisar mais ir até o Sinai para me ouvir. Diga assim: basta montar o tabernáculo e esperar se Deus vai falar ou não. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que eles montavam o tabernáculo e toda vez que ele montava o tabernáculo, Deus falava: amém? Amém. Não.
Esse é um grande erro da igreja moderna. Achando que Deus é um servo, que eu dobro o joelho, Ele fala. Eu clamo, Ele fala. É como se Deus tivesse à disposição 24 horas. Mas a minha Bíblia diz que Deus falou: monte um tabernáculo, me busque, e quando eu quiser, eu desço e falo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Salomão constrói o templo, já não é mais um tabernáculo que vai de um lugar para o outro, porque o homem sempre muda o plano de Deus. Ele constrói o templo de Salomão lá em Jerusalém, no alto da colina. E Deus fala a mesma coisa. Salomão, quando começa a orar, lá no último capítulo do livro de Crônicas, ele começa a dizer: quando o teu povo te invocar neste lugar, que a voz do povo dita neste lugar, oração feita neste lugar, suba até a tua presença. Algo Salomão entendeu, que toda oração que é feita sobe, mas nem toda vez Deus desce para falar. Por que Deus nos ensina isso? Para que a gente não caia no engano. Para que a gente não caia no engano de espíritos enganadores que têm levado muitos para o abismo. E eu volto para a congregação de Israel. Uma congregação que andava com Deus, chamado Moisés. Aleluia. Como a mesma Israel que andou com Jesus, que é Deus. E Moisés então sobe, e ele recebe a direção do tabernáculo, e ele está contente, porque não é necessário mais subir no Monte Sinai para falar com Deus. Agora se pode montar um tabernáculo aonde Deus mandar e falar com Deus ali. E se Deus vai vir falar ou não, não importa. O importa é que agora nós podemos falar com Deus em qualquer lugar. E aí Jesus veio 3.000 anos à frente e diz: sabe o que você faz? Você entra no teu quarto e faz do teu quarto o teu tabernáculo. Meu Deus. Arabaçaia, ganagaçaia. Micanagas, tu e farás. Esse é o nosso Deus. Então Moisés sobe. Quando ele sobe, Deus fala: sobe com 70 anciões. Deus começa a trabalhar o povo de uma outra maneira. Diga assim: menos sinais. Menos sinais. E mais palavras. Mais palavras. Glória a Deus. Quantos de vocês chegaram na igreja e foram cheios de sinais de Deus? Erga a mão. E daí, com o tempo, parece que os sinais de Deus foram diminuindo, sim ou não? Sim. Você sabe por quê? Porque crente que fica preso em sinais se desvia. Mas crente que tem os pés firmes na palavra, firme na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, ele não é derrubado, porque ele está firme na palavra. Aleluia, Deus. Mas eu vou voltar para Israel. Aleluia. Um povo cheio de sinais, coitadinho de nós, não tivemos nem 1% dos sinais que esse povo teve. E quando Deus fala para os 70 anciões subir, pastor José, ali Deus fala, e pela primeira vez na história bíblica, na história de Israel, não é Moisés que ouve a voz de Deus só. Não só são 70 anciões que ouvem a voz de Deus, mas toda Israel ouve Deus falar. Aleluia. Quem quer ouvir Deus falar? Glória a Deus.
Quando você ouve uma palavra, uma pregação, você está ouvindo Deus falar. Tem gente que chega em mim e fala: pastor, eu queria tanto ouvir Deus falar. É só ouvir uma pregação que você vai ouvir Deus falar. Glória a Deus. Aleluia. Como, pastor? Está escrito na Bíblia. Maktub. Está escrito. E Israel ouviu os mandamentos da boca de Deus. Quando Moisés fala com eles, eles dizem: nós ouvimos, Moisés, o que Deus disse. Nós não ouvimos pela boca de Arão. Nós não ouvimos por você. Nós ouvimos do próprio. Diga, esse foi o último sinal. O povo precisava agora então entender que Deus estava dando a palavra dele. Deus estava dando a lei dele. E a partir daquele momento era necessário viver a palavra. Porque a palavra é a segunda testemunha lá no céu. Glória a Deus. Você leu isso na sua Bíblia ou não? Aleluia. Pastor, você costura e dá certo. Eu não costuro nada. Quem costura isso é o Espírito Santo. Aleluia. Então, como a mensagem que me mandaram hoje, o povo está lá. Então, Moisés fala: então eu vou subir. Porque a palavra de Deus não vai ficar só no verbo. Ela vai ser... Participa do culto, igreja. Ela vai ser escrita. Quando Moisés sobe, Moisés não chama os anciãos. Moisés chama só Josué, um levita da tribo de Arão. Eles sobem então o Monte Sinai. E quando chega num ponto, Josué diz, Moisés diz para Josué: Josué, fique aqui. Daqui para frente eu tenho que continuar sozinho. E o povo ficou no pé do monte, esperando o que Deus ia fazer. Esse é o problema, diga, esse é o problema. Esse é o problema. Quando nós Temos que esperar. É aí que todo mundo erra, irmão. É aí que grande, pequeno, gordo, magro, irmão com dom, sem dom, pastor, presbítero, missionário, obreiro, diácono, apóstolo, é aí que todo mundo cai. Porque o tempo é o nosso maior inimigo. Não é o diabo. O tempo nos cansa. O tempo nos estressa. A gente quer que o que Deus falou se cumpra logo. Aconteça logo. E às vezes a gente quer acelerar o tempo de Deus. Mas isso só traz para a nossa vida tribulação. Então o povo está lá esperando. Eles tinham acabado de ouvir a palavra de Deus do próprio Deus. Mas olha como o tempo é um inimigo cruel. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias. Aí o povo chegou em Arão. Arão ainda não sabia que era sacerdote. Diga, Moisés. Estava lá no monte. Falando com Deus. E Deus falando para ele. Levanta Arão sacerdote. Olha como são as coisas, irmão. Deus está lá dizendo que vai levantar eu e você. E nós estamos aqui embaixo igual Arão. Começa a sofrer a pressão da situação e daí cede.
lá. E o povo começa a dizer: Arão, Moisés morreu. Velho, subiu esse monte, morreu lá em cima. Nós vamos ficar esperando? Tá certo que ele fez muitas coisas, mas não dá para ficar esperando. Nós precisamos resolver isso. Vamos fazer um Deus para nós, vamos adorar aqui. O que eles queriam? Eles queriam se alegrar. Eles queriam que a alma deles ficasse alegre. Porque quando você fica esperando, irmão, a sensação que você tem, a sensação que eu tenho é de uma tristeza. A sensação é que não vai acontecer. A sensação é que esqueceu. A sensação é que eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque Deus falou e não está acontecendo. O que era para descer não desceu. E a gente começa a apertar o homem e a mulher de Deus. E começa a apertar, vai, aperta um aqui, aperta outro lá, aperta outro aqui, aperta outro lá, até que você vai ouvir um sim que não é de Deus. E você vai ouvir um sim de um homem de Deus, que não é de Deus, o sim. Ele é de Deus, mas o sim dele não. Aonde está isso? Acabamos de ler. Arão então ainda levita, mas recebendo uma como é que é quando sobe de cargo? Uma promoção. Recebendo uma promoção de Jeová lá no Sinai e fazendo caca lá embaixo. Por quê, irmão? Você quer ver a arma de matar crente? Ah, eu quero uma confirmação de Deus. Aí ele vai num, vai no outro, vai na igreja, vai na outra, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Até que ele encontra os Arão por aí que vai falar o que ele quer ouvir. E ele vai fazer o bezerro de ouro dele. Digo, o bezerro dos desejos. Ou o bezerro do desejo. Arão então não aguenta a pressão do povo. E fala: então tá bom, me dá aí, o que vocês têm? Diga assim: quando eu desejo muito, muito, muito. E insisto com o homem de Deus, com a mulher de Deus, eu recebo a autorização para fazer. Mas não quer dizer que eu estou fazendo o que Deus queria que eu fizesse. E isso vai me custar o que eu tenho de mais precioso. O que Arão pediu para o povo, irmão André? Ouro. O que é o ouro? O metal mais? O metal mais? Precioso. Eu posso ter o que eu quiser, mas isso pode me custar o que eu tenho de mais precioso. Por isso que o meu guia tem que ser a palavra. Porque é a palavra que vai testemunhar no céu. Então, irmãos, Arão cede e pede, irmão Domingos, o que o povo tem de mais precioso. Me dá o seu ouro. E eles então fazem o bezerro do desejo, para satisfazer o desejo. É assim ou não é que muitas vezes nós nos comportamos com Deus, querendo satisfazer o nosso? Isso é normal, irmão. Infelizmente isso é normal na gente. A gente tem que lutar contra isso, para que a gente não entregue para o sacerdote o que a gente tem de mais precioso, por um desejo que nós já vamos saber o que vai acontecer com esse desejo. Então Arão, junto com o povo, faz o bezerro de ouro, e Moisés está lá. Arão recebendo a promoção, e Deus então, de uma maneira sobrenatural, ele corta 2 pedaços de pedra e inscreve nesses 2 pedaços de pedra a palavra que ele havia dito para Deus, para o povo, desculpa. E Deus escreve naquelas tábuas de pedra a palavra que ele tinha proferido para o povo, a lei que ele tinha proferido para o povo, porque o que Deus fala está escrito.
O que Deus fala está escrito. Se você ouve alguma coisa que é de Deus e a Bíblia não confirma, pode ser de qualquer coisa, pode ser de qualquer espírito, menos do Espírito Santo de Deus, porque o que Ele falou para o povo, Ele escreveu. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel. Um povo cheio de sinais. Um povo que não tinha motivo nenhum para duvidar. Mas o tempo é um inimigo cruel. Nos vence. Eles constroem o bezerro. Quando Moisés recebe as tábuas lá da mão de Deus, Deus falou: ó, o teu povo, veja bem que ele já não chama de meu povo. O teu povo, Moisés, se corrompeu lá embaixo. Desce depressa, antes que todos se percam. O teu povo. Moisés desce então e encontra Josué. Josué está onde, irmãos? Onde Moisés falou que ele ficasse. Para ele ficar lá, ele não foi vencido pelo tempo. Você sabe por quê? Porque Josué não estava apegado só com os sinais de Moisés. A Bíblia diz que Josué era discipulado por Moisés. Ele andava ao lado. Moisés falava para ele tudo que ele ouvia. Ele tinha prazer em ouvir o que Deus falava. Ele não estava atrás só de milagres, de acontecimentos, de coisas que faziam a alma dele se sentir bem. Mas ele queria conhecer Deus como Moisés conhecia Deus. E é isso que nós temos que escolher. Nós devemos escolher ser o Josué, aquele que quer conhecer Deus como Moisés conhece, e não aquele que quer fazer um bezerro de desejo, que quer satisfazer a alma, que quer satisfazer o desejo da alma e da carne, como foi ilustrado aqui hoje. Moisés desce, encontra Josué, e Josué fala: eu ouvo alaridos de guerra. Eu vou conjecturar aqui. Moisés pode ter pensado: se fosse guerra estava bom. Não é alarido de guerra, tampouco de louvor. É alarido de profanação. É alarido de pecado. Eles estão se alegrando num pecado contra Deus. Qual foi a primeira coisa que Deus escreveu nos 10 mandamentos? Não terás outros deuses além de mim. Aleluia. Moisés desce. Daqui a pouco eu começo a pregar. Eu só estou contando a história, amém? Moisés desce e vê aquela profanação. E como todo bom profeta de Deus, quando ele vê algo profano, que Deus não está no negócio, ele não concorda. E Moisés está com a tábua. Diga: as tábuas de pedra, que são a palavra de Deus. Guarda isso que nós vamos aplicar daqui 10 minutos. E ele joga as pedras que são a palavra de Deus no chão, e aquelas tábuas de pedra quebram, e ele pega aquele bode, aquele bezerro, aquele pecado, aquela coisa, aquela abominação, e rebenta com aquilo, missionário Márcio. A Bíblia diz que ele bate tanto naquele bezerro, que aquele bezerro de ouro, diga, vira pó. Diga assim: e o pecado do povo, representado pelo bezerro, bezerro de ouro, o qual o povo teve que entregar o que era mais precioso. Moisés joga na água, e o povo tem que beber do próprio pecado. A Bíblia diz então que o bezerro de ouro vira pó, e aquele pó ele joga na água e dá para o povo beber, e o povo, Lucas, tem que beber aquela água com ouro. Você sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que Deus vai fazer o povo dele engolir o pecado.
Deus vai pegar o pecado do povo e vai fazer engolir, vai fazer beber tudo, porque ninguém profana o altar do Senhor, ninguém profana o Deus de Israel, e Ele vai pegar esse desejo impuro, esse pecado insano, e vai esmiuçar até virar pó. A água, o que é? É o Espírito que faz com que o povo tenha que engolir o pecado, para que ele vá para as regiões escusas, porque ouro não é digerido pelo estômago, ele vai ser lançado fora. O que era para ser uma bênção virou lixo, virou imundície, virou escória. Por que Arão não foi castigado? Essa é a pergunta que a maioria dos pregadores tenta responder quando está nesse texto. Porque só existe uma maneira de um homem e de uma mulher de Deus não ser punido: quando ele reconhece o pecado e se arrepende. Arão reconheceu que pecou terrivelmente contra Deus, cedendo à pressão do povo, permitindo que o povo fizesse um bezerro de desejo, satisfazendo o desejo do povo. Então Arão se arrepende, e quando Moisés diz: eu chamo a tribo dos levitas, Arão vem junto, e Moisés então dá a ordem: todos esses que profanaram morrerão a fio de espada. E naquele dia 3.000 pessoas morreram a fio de espada. Porque com Deus não se brinca, e dele não se zomba. Mas o resto do povo, Deus deixou uma promessa. Qual foi a promessa, pastor José? Eu não esqueci do pecado que vocês avalizaram. Eu não esqueci do pecado que vocês participaram. Eu não esqueci da profanação que vocês permitiram ser feita no meio do meu povo. E no dia da minha visitação, eu vou visitar o pecado de cada um de vocês. E diz o texto bíblico que daquela geração ninguém entrou, ninguém colocou os pés na terra prometida. E eu quero aplicar agora a palavra. Quem entendeu a história até aqui? Quem já entendeu algo do Espírito Santo? Eu quero aplicar essa palavra, irmãos, na direção que eu tive do Espírito Santo. Onde Deus está nos falando que é necessário sim um tempo de sinais, um tempo de maravilhas, porque nossa cabeça é de escravo. E se a gente não vê, a gente não crê. Mas chega um certo momento que Deus vai diminuir os sinais, para que a nossa solidez seja na palavra. Porque o crente que não se alicerça na palavra, escuta o que eu estou te falando, vai se desviar. Eu recebi uma mensagem de uma igreja, um congresso que eles estão fazendo. O título do congresso: o futuro da igreja, voltar para a palavra. Eu digo que isso não é o futuro, isso sempre foi. Quando o povo chegou no amadurecimento correto, Deus deu a palavra, mas o povo rejeitou a palavra. Porque é mais fácil receber algo como se fosse uma varinha de condão. Sabe aquela varinha de condão da fada? Vai acontecer, plim. Não vai acontecer. Toda ação tem uma reação.
Todo pecado tem uma consequência. Eu posso pedir perdão pelo meu pecado, mas eu vou ser responsabilizado por ele. Arão foi responsabilizado pelo pecado do bezerro de ouro. Aquele povo foi responsabilizado por aquele bezerro de ouro. Não só os 3.000 que morreram naquele dia, mas o restante do povo. Porque lendo a carta de Paulo, pastor José, Paulo diz que quando eu concordo com o pecado do meu irmão, eu estou pecando junto com ele. Então eu não posso concordar com o pecado do meu irmão, ainda que eu ame ele. Ainda que seja o meu filho, a minha filha, o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Olha, eu te aceito, mas não concordo com o teu pecado. Porque eu não posso. Porque se eu concordar com o pecado, eu vou sofrer as consequências desse pecado. Mas nós vivemos um tempo que a igreja está concordando com o pecado. A igreja está aceitando a influência do mundo. A igreja está aceitando uma teologia que não é a bibliologia. A igreja está aceitando uma interpretação bíblica, onde não precisa de interpretação, está escrito. Mas quando eu construo o bezerro do desejo, eu construo o bezerro do desejo, sendo homem, sendo Israel de Deus, eu construo esse bezerro com o que eu tinha de mais precioso. E eu perco. Eu tenho um desejo, uma satisfação momentânea, uma alegria momentânea, temporal, que me custou o que eu tinha de mais precioso. Porque eu fui vencido pelo tempo. Eu não consegui esperar. Eu não consegui esperar as coisas acontecerem dentro da palavra de Deus, as coisas irem acontecendo. Um dia eu prego para vocês, o computador foi previsto na palavra de Deus, quando o computador viria, e o computador veio para decifrar um código, que chama o código da Bíblia. Eu não tenho tempo para falar isso. A Bíblia tem várias situações que a Bíblia está dizendo que vai acontecer, que só pelo computador, que foi previsto pela própria Bíblia, decifram que a própria Bíblia não deixou para que mente humana conseguisse discernir, mas só uma mente cibernética. Mas isso está fora do conhecimento de muitos. Porque o profeta Oséias, há 2000 anos atrás, cheio do Espírito de Deus, escreveu: o meu povo perece, porque não medita nas Escrituras, porque não lê, porque não lê, porque não lê. Ninguém se mantém de pé sem se alimentar. E não existe outra comida que não seja essa palavra. O povo então, nos dias de hoje também, tem falado: mas quando vai acontecer? Quando que vai descer a promessa? Quando que a promessa vai vir? Está demorando. E começa a apertar o homem e a mulher de Deus. E o homem e a mulher de Deus acaba cedendo. Acaba falando que aquele irmão e aquela irmã quer ouvir. Até por isso eu me fechei um tempo para orar por revelação. Errei, porque a Bíblia diz que ninguém pode se negar a orar. Mas as pessoas queriam só revelação. E a própria Bíblia diz, através do profeta Isaías, que Deus iria colocar falsas profecias na boca dos profetas dele, porque já que o povo só quer profecia, toma a profecia. Não está errado eu buscar profecia. Está errado a profecia ser maior do que a minha busca por Deus. Não está errado eu buscar uma revelação. Está errado eu querer mais a revelação do que o Deus da revelação. Um dia eu aconselhando uma pessoa confusa com tanta coisa. Deus disse através de um irmão uma coisa, pastor. Deus disse através de outra. Deus disse através de disse. Eu não sei mais onde Deus está falando. Eu falei para ele: monta o teu tabernáculo, meu filho.
Monta a tua tenda. Aleluia. Porque não precisa mais ir até o Sinai. Você pode ser o Sinai de Deus na terra. Glória a Deus. É diferente de eu unir a minha fé com a fé dos meus irmãos. E ele disse: o que eu faço? Aonde eu estou errando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse para ele: quando você tem um problema, você dobra o teu joelho e ora, ou você sai correndo atrás do irmão, da irmã, do pastor, da pastora? Ele parou. Eu saio, se eu estiver perto eu vou na casa, eu vou na igreja. Se eu não tiver, eu cato o telefone. Eu falei: então quem está sendo Deus para você? O Deus. Sabe quem está sendo Deus para você? Quem está do outro lado do telefone. Agora, se você dobra o teu joelho e ora, se você dobra o teu joelho e faz o teu tabernáculo, monta a tua tenda e ora, e depois você cata o telefone, ou você vem na igreja e fala: pastor, ora comigo, eu estava lá no meu tabernáculo de oração, e eu falei com Deus e Deus falou comigo, vamos montar outro tabernáculo aqui, para ver se Deus fala de novo, e assim vamos fazer. Isso vai edificar a igreja, vai fazer a igreja crer em Deus, e não em homens, e não em placa, e não em religião. Aleluia, Senhor, é verdade. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel. Grande Deus, aleluia. Porque o pastor não vai testemunhar de você lá no céu. A missionária não vai testemunhar de você lá no céu. O diácono não vai testemunhar de você lá no céu. O apóstolo não vai testemunhar de você lá no céu. A igreja não vai testemunhar de você lá no céu. Mas a Bíblia diz que lá no céu o Senhor Deus, a palavra e o Espírito é quem há de testificar que vós sois nação eleita. Aleluia. Deus fiel. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas eu não quero esperar Moisés descer. Está demorando demais. Vamos alugar um salão, está demorando demais construir a igreja. Vamos vender o terreno e pagar 20 anos de aluguel adiantado. Aí a gente já tem lugar para congregar. Aleluia. Esse é o bezerro do desejo. Eu vou te levantar, varão. Eu vou te levantar, varoa. Ele vai lá no outro dia na gráfica e manda rodar um cartaz: preletor internacional. Bezerro de desejo. Eu nunca desejei ser pastor. Eu sempre desejei ser filho. E sempre continuarei desejando. Se eu não tiver um púlpito para pregar, eu tenho certeza que eu tenho uma casa para morar. Porque o que me leva para o céu não é a pregação que eu faço, não é a oração que eu faço, não é o jejum que eu faço. O que me leva para o céu é Jesus Cristo, que me salvou, que me remiu. Glória a Deus. E observar a palavra dele, de Deus. Eu vou concluir. Você lembra das pedras que Moisés desceu? As pedras que Moisés desceu é o quê? É o que, igreja? A palavra de Deus. Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz que Jesus é a pedra que esmiuça o pecado. Você não entendeu, não? Há 3.800 anos, as pedras vieram e foram quebradas, esmiuçaram aquele desejo abominável, aquele pecado abominável. Eu digo para você que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus de Josué é o mesmo que vai descer e vai esmiuçar o pecado na terra. Eu vou concluir. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que eu escolhi ser Josué.
Ainda que eu seja sozinho no monte, viu, irmão Dini? Eu vou esperar Moisés. Aleluia, Deus. Porque às vezes está no meio da multidão, você pode ser mal influenciado. Eu escolho ser Josué. Eu ouço muitos dizer, estou concluindo. Eu ouço muitos dizer, desde que eu era pequeno, gente de 80 anos falando isso. Desde que eu era pequeno, eu ouço os crentes dizer que Jesus vai voltar. Eu já estou com 80 anos e Jesus não voltou ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que subiu vai descer. Aquele que subiu vai descer. Ele vai te pegar com um bezerro de ouro ou vai te pegar como Josué? Ele vai me pegar com um bezerro de ouro ou ele vai me pegar como Josué? Ele vai me pegar desfrutando da vida ou ele vai me pegar como Josué? Vigilante, vigilante, esperando ele voltar. Aquele que subiu vai descer, igreja. Ah, pastor, eu quero meu bezerro. Fique à vontade com o seu bezerro. Talvez eu seja o Josué de Deus hoje, para com a palavra esmiuçar esse bezerro e toda essa alegria se converter num alimento que não é absorvido pelo corpo, mas que vira escória. Você sabe por que Deus alerta? Porque Deus ama. Então não importa quanto tempo Deus falou, não importa quanto tempo passe, o que subiu vai descer. O que subiu vai descer, igreja. Então não se deixe levar pelo desejo. Não se deixe levar pelo desejo que vai te custar o que tu tem de mais precioso. E essa é a nossa luta até ele descer. É não trocar o que a gente tem de mais precioso por um tempo que a gente achou que ia ser gostoso para sempre. Macante, existe um lugar. A gente está trocando a eternidade por momentos bons, por situações boas. A gente está trocando a eternidade. E em vez da palavra vir para testemunhar a nosso favor, ela vem para nos esmiuçar. E esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Como que você quer que a palavra de Deus haja na sua vida? Como pedra que esmiuça? Ou como palavra que testemunha? Que testifica? Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, a gente não prega para encher a igreja. A gente prega para encher o céu. Deus fiel. Eu podia fazer uma pregação gostosa aqui. Uma homilética, uma hermenêutica perfeita para fazer você chorar, você pular, você dançar, como o povo pulou e dançou em volta de um bezerro. Mas é preferível esperar em silêncio e ter a palavra por testemunho do que por pedra que esmiuça. Conseguiu, amado? Pode louvar. Eu quero que você reflita. E se você souber, você louve. E o teu foco esteja naquele que subiu.
Porque aquele que subiu vai descer. Aquele que subiu vai descer. Não importa se a gente seja pobre ou rico, não importa se Deus nos prospere ou não, não importa se Deus nos dê as coisas da terra ou não, o que importa é que Ele vai descer. E eu quero estar aqui com Josué. Eu não quero estar nem no lugar de Arão, sendo um sacerdote que concorda com o pecado do povo. Tem muita gente que nem pede aconselhamento para mim, porque sabe que eu vou responder na palavra. Mas não tem problema. Deus é fiel e justo. Existe um lugar. E Ele livra todos nós do caminho mau. Essa palavra, irmãos, é para a gente não construir um bezerro de desejo. É para a gente se posicionar. É para a gente não desistir. É para a gente perseverar. Persevera. O que subiu vai descer em nome de Jesus. Diante do trono, Com os anjos. com os anjos vou cantar. Um coral todo de branco, e pra sempre te adorar. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Diga pro Espírito Santo. em tua presença, em tua presença, é onde eu quero estar. Senhor, nós queremos estar na tua presença, Senhor. Diante do Firmados na tua palavra. A tua palavra que é testemunha da nossa salvação. com os anjos vou um coral todo de branco, para sempre te adorar. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, é o melhor lugar. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, é onde eu quero estar. Louve, diga para Ele. É na tua presença, Senhor. Não importa se eu recebo ou não. O importante é estar na tua presença, na tua direção, na direção do teu Espírito Santo, na tua palavra, no teu caminho, Senhor. É na tua presença. Aleluia. É onde eu quero estar. Amém, Deus. Lembra que eu disse que essa mensagem tem 2 títulos? O bezerro do desejo e o outro, a natureza mais elevada do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é? Sabe qual é a natureza mais elevada do Senhor Jesus Cristo e que os crentes mais rejeitam? A palavra. Vamos lá para João? Quem são as 3 testemunhas do céu? Deus, a palavra. Quem é a palavra?
Eu sou a palavra. Glória a Deus. Disse Jesus. E a igreja tem rejeitado a palavra. Ah, é gostoso orar. Eu também gosto. É gostoso receber revelação, uma delícia. Mas eu não posso gostar mais disso do que da excelência da natureza do meu Senhor. A palavra. A palavra construiu o mundo e a terra era sem forma e vazia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E pela palavra o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há. A palavra cria. A palavra ressuscita. A palavra traz vida. A palavra revigora. A palavra traz o morto à vida novamente. A palavra salva. A palavra liberta. A palavra cura. A palavra levanta. A palavra faz cego ver. A palavra faz mudo falar. A palavra faz um homem ser transformado. A palavra tira um viciado das drogas. A palavra tira uma mulher da prostituição. A palavra faz. A palavra transforma. A palavra é tudo. A palavra é Deus. A palavra é Jesus. Eu tenho crente aqui que deseja a palavra mais que qualquer outra coisa nessa vida. Eu tenho um que foi corajoso para vir aqui. Eu tenho crente aqui que deseja a palavra mais do que qualquer coisa nessa vida. Se coloque de pé, então. A igreja está entendendo. Irmãos, todos deviam se colocar de pé. No íntimo, ninguém deseja a palavra. Quando o pastor fez o apelo, quem deseja a palavra mais que qualquer outra coisa, todo mundo tinha que se colocar de pé. Sabe por quê? Porque a palavra é Jesus. Há uma semana o Senhor fala da tua palavra. O Senhor deu no congresso desta igreja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se o teu Espírito está falando da palavra, é porque o teu povo carece de palavra. É porque o teu povo está se perdendo, entregando o que tem de mais precioso por um bezerro que será esmiuçado, por um prazer temporário. Mas eu te peço, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tenha misericórdia de mim, porque não sou melhor do que ninguém nesta casa. Quizá fosse, mas me considero o melhor e o pior dentro de todos os que aqui estão. Eu sei que essa palavra é para mim, primeiramente. Que eu não dei o que eu tenho de mais precioso por um desejo tolo, por uma emoção da carne, por um desejo volátil. Ramon Gonsui Berramandagasu Suinenemene Rui Defandoria Lamanai Suirebede Rikiki Kimiribia Labarabagai. Que sobre nós, ó Pai, que nós não sejamos presididos por nenhum Arão que cede à pressão, ao desejo do povo, aquilo que quer o homem ou a mulher, mas que espere o Senhor se manifestar, porque a tua palavra diz que o Senhor desce no tabernáculo e fala quando o Senhor quer e não quando nós queremos. Mas que o Senhor fala o tempo todo quando a tua palavra é proferida. E que os corações machucados
feridos por tantas palavras erradas, por tantas palavras de homens, teologias de homens, profecias de homens, revelações da alma. Que o teu Santo Espírito arranque do coração de cada irmão e de cada irmã aqui neste lugar, nesta noite. Que prevaleça somente o que é teu. Que prevaleça somente o que se confirma pela tua palavra. Porque aquilo que não se confirma pela tua palavra não veio do Senhor. Que o teu reino se estabeleça e que o teu propósito se cumpra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.